Olá, estamos de volta com a nossa série de entrevistas para comemorar os 50 anos da Exame e hoje temos a honra de receber aqui Gustavo Franco, um economista, um dos principais nomes da economia brasileira, pai do Plano Real e foi presidente do Banco Central, é sócio da gestora Rio Bravo. Gustavo, muito obrigado. É também protagonista de um filme de cinema. É um pouco estranho um economista estar nas telas do cinema? Pois é. Não me acostumei ainda não. Mas de todo modo, Gustavo, a gente obviamente quer olhar um pouco para o desenvolvimento do Brasil e falar um pouco sobre isso. O Plano Real foi um ponto decisivo na nossa trajetória. Sem dúvida. Acho que ali resolveram-se assuntos que estavam em aberto desde os anos 30, quando o Brasil adota o papel moeda, por assim dizer. Como outros países, tivemos assim um longo aprendizado para desenvolver as instituições que controlam esse gigantesco poder que o Estado tem de assinar pedaços de papel e eles valerem alguma coisa. Acho que metemos os pés pelas mãos em muitas ocasiões, mas finalmente, depois de 60 anos, arrumamos a casa. Por que se diz hoje, ainda se diz, que o Plano Real ficou incompleto? Você concorda com essa análise e o que está faltando? Não concordo, uma vez que o Real restaurou a moeda e inaugurou uma nova fase para o Banco Central, o Conselho Monetário e mesmo sobre o modo como os brasileiros enxergam a moeda e a inflação. Isso foi um sucesso e completo. Agora, é claro que o Real não resolve todos os problemas econômicos do Brasil. Talvez a atmosfera de redenção e vitória que o Real produziu ali no início possa ter dado a sensação de que ia começar ali um longo ciclo de virtudes e acertos. Não é bem isso, né? Outros temas apareceram, outros desafios que nós não vencemos tão bem quanto o da moeda. Quando a gente olha num período um pouco mais longo, você começou a estudar economia bem antes disso, claro. Como que você compara aquele país, digamos, dos anos 80, começo dos anos 80, por ali, com o Brasil que a gente tem hoje do ponto de vista econômico? Qual foi o salto que a gente deu e o que você diria que a gente avançou muito pouco ou quase nada? Pois o Brasil entre 1930 e 1980 talvez tenha sido o país que mais cresceu no planeta. A partir de uma base muito baixa, portanto foi talvez a fase fácil. Que culminou com o chamado milagre econômico. O final desse ciclo terá sido talvez a crise de 82, 83, onde era uma crise de balanço de pagamentos que virou uma recessão gigantesca, mas também alguns enxergavam como uma espécie de fim de linha, porque estávamos há tempos querendo resolver o assunto da vulnerabilidade externa, nos tornando uma economia mais fechada, substituindo importações para que um dia não precisássemos ter relações com o mundo, talvez. E acho que no começo dos anos 80, com essa tragédia do nosso balanço de pagamentos, descobrimos que esse era um caminho inútil, um beco sem saída. Que a saída para o crescimento não é se fechar, mas se abrir. A saída não apenas para o crescimento, mas para ser um país que participe da globalização de uma forma útil, tire proveito dela. A comparação habitual é do Brasil com a Coreia. A Coreia é o Brasil de depois dos anos 80. Em 1980, talvez os dois países tivessem a mesma renda per capita, mais ou menos assim, 20% da renda per capita americana. E hoje a Coreia é talvez 3 vezes isso. E o Brasil fica no mesmo lugar, 20% da renda per capita americana desde 1980. Ou seja, não estamos falando de uma década perdida, mas de várias. Daí talvez a ideia a incompletude do real, ele não resolveu este problema, que não é um problema da moeda, é um problema de crescimento. Tem muitas outras coisas aí envolvidas. Você citou a globalização, mas isso, de certa forma, a gente avançou bastante, né? Quer dizer, o Brasil hoje é uma economia bem mais aberta do que era naquele momento. Talvez conceitualmente, talvez quando se trata de internet ou de comunicações, enfim, mas em comércio não. Uhum.
em investimento estrangeiro, talvez, mas estranhamente o comércio internacional brasileiro é muito pequeno relativamente ao tamanho do Brasil, talvez entre os menores do mundo, que não faz sentido algum e seguramente influencia no nível pequeno de produtividade do trabalho e de renda per capita que o Brasil tem, considerado o seu tamanho. Então foi uma área onde nós fracassamos. Nosso relacionamento com o exterior está meio que parado há muito tempo. Aí é uma questão de governo ou uma questão das empresas mesmo, que talvez não enxerguem muito para além das fronteiras brasileiras? Eu acho que são as duas coisas e não dá para colocar a culpa nas empresas, porque aqui, para começar, talvez 40% do PIB brasileiro, do valor adicionado produzido no Brasil a cada ano, seja produzido por empresas estrangeiras. É um país muito penetrado por capitais estrangeiros. Porém, estas empresas estrangeiras são forçadas pelo ambiente regulatório brasileiro a operar com poucas conexões com as suas matrizes. E, portanto, mesmo com elas aqui dentro, nós ficamos fora das grandes cadeias internacionais de valor. A produção global não inclui o Brasil, que parece que voluntariamente, por dispositivos antigos de exigência de conteúdo nacional, protecionismo e também o interesse da indústria local parasitária, que depende desse tipo de muralha para viver, isso tudo em conjunto fez do Brasil um país indevidamente fechado para a globalização. Perdemos esse bonde que saiu lá de trás, dos anos 80, que a Coreia pegou e triplicou a sua renda per capita, enquanto nós ficamos parados e orgulhosos. A Coreia é um exemplo muito citado. Agora, quando a gente olha na experiência internacional, o fato é que tem poucos países que conseguiram dar um salto tão espetacular quanto o da Coreia nesse período histórico que a gente está olhando. E aí se usa muito esse conceito da tal armadilha da renda média, quer dizer, países que conseguiram dar o primeiro salto e chegaram mais ou menos onde nós estamos, mas que enfrentam uma dificuldade enorme de dar o salto que a Coreia deu, que Israel deu, que outros países conseguiram. Você acha esse conceito útil? O que a gente pode depreender dele? Acho que são muitos casos de países que ultrapassaram a suposta armadilha da renda média. Todos os ricos foram algum dia como nós. Né? E antes da Coreia, o Japão, e depois da Coreia, a China, que já está nos ultrapassando, era talvez metade da renda per capita brasileira, já está igual e espera 10 anos... Daqui a pouco... ficamos para trás. Ou seja, não tem nada escrito que nós estamos condenados ao sucesso, tampouco ao fracasso. Está tudo em nossas mãos. Agora, infelizmente, isso não temos feito as coisas que devíamos fazer. Até o Plano Real, era possível dizer que a inflação, o abuso do papel moeda e a indisciplina fiscal eram impedimentos a qualquer ambição maior em matéria de crescimento. Esse impedimento foi removido, mas não era o único. Né? As outras agendas pertinentes a reformas, as coisas que têm que ver com o ambiente de negócio, a reforma tributária, trabalhista, previdenciária, a lista é gigante, todo mundo conhece. É um assunto de permanente frustração, é sempre uma luta. Essas reformas parecem uma coisa que vai acotovelar alguém, prejudicar alguém, quando vai ser a forma da gente chegar perto dos casos bem-sucedidos de outros países. Mas o país se recusa, como se quisesse sempre permanecer o país do futuro e nunca encarar os perigos do progresso. A gente falou de reforma, parece que nós estamos numa janela de oportunidade, mas se diz isso há muito tempo, que o Brasil agora pode ser que saia, tal. Por que você acha que é tão difícil encarar esse tema das reformas? Acho que por uma vicissitude, para começar, a matemática. A reforma, se eu fosse definir, é algo que tem benefícios difusos e custos concentrados. Ou seja, você nunca faz a reforma nunca tem efeito positivo para todo mundo. Ela tem um efeito negativo para uma pequena minoria de privilegiados ou, enfim, por qualquer razão, gente que se beneficia do status quo e uma maioria que vai ganhar, mas que
ou não percebe, ou o impacto positivo para cada um é tão pequeno que não faz diferença. É assim para uma privatização, mas é assim também para a reforma da Previdência ou para a reforma trabalhista. Um ou outro se julga prejudicado, tira o imposto sindical, para muita gente é o fim do mundo, mas para o resto do Brasil é muito bom, só que para cada um de nós é uma coisinha muito pequena. Então, daí um obstáculo, vamos dizer, de construção da reforma. Sempre vai haver uma minoria mobilizada que vai fazer terá todo o empenho para evitar que aquilo aconteça. E a maioria que não entende bem como é que ela ganha exatamente, não se mostra. A única coisa que você vê é a apatia. Esse é o histórico de todas as reformas, as privatizações com o gás lacrimogêneo em volta do leilão e a dona de casa em casa sem entender por que aquilo lhe beneficia. Você acha, e como que quebra essa dinâmica, né? Que você explicou bem aí, quer dizer, muita gente que ganha, mas não fica sabendo disso, ou ganha pouco, pouca gente muito mobilizada. Como que você quebra isso? Pois é, liderança para começar, porque todo o processo precisa de um mínimo de legitimidade política para começar, e em seguida criar uma dinâmica de resultados positivos que produz a demanda por mais renovação, mais progresso. Sempre progresso vai ser destruição criadora. Então, sempre as forças esmagadas, os derrotados vão se apresentar e serão uma consideração, sim, que não podem ser totalmente abandonados à sua própria sorte. Em alguns casos, sim, né? Mas tem vítimas inocentes também. Então, é preciso conduzir o progresso com sabedoria. Achamos todos que com o real íamos criar um impulso duradouro de reformas. Eu acho que foi até bem longe, mas passa o efeito do real. E aí já começa uma outra dinâmica política, é uma outra eleição, outros temas, e aí a sociedade brasileira tem que enfrentar os seus fantasmas. Mas nos anos do PT também, algumas reformas importantes muito aconteceram ali, pouco, né? Acho que até, na minha interpretação, a administração petista confrontou, sem o fazer abertamente, a ideia de reformas. O Brasil é esse aí que a gente está vendo, vamos só melhorar a distribuição de renda fazendo mais políticas sociais, inclusive como já vinham sendo feitas, e, numa certa altura, inclusive, chutou o balde em matéria de política fiscal e nos trouxe a nova matriz. Mas era... Nova matriz explica a nova matriz econômica, que é a ideia de uma centralidade muito maior do Estado na condição da economia, né? Isso. Digamos que parte fundamental da agenda de reformas, que começa em 1994, era diminuir o desequilíbrio do Estado e o tamanho, até porque ele não conseguia ser eficaz, eficiente do tamanho que era. Isso andou até certo ponto, chega o governo do PT, para. É uma agenda que eles diziam que era uma agenda neoliberal. Toda a sabedoria macro global passava a ser consenso de Washington, não era do Brasil. A sabedoria micro, de eficiência, clima de negócios, o doing business, também era outra agenda de Washington, não era do Brasil. O Brasil tinha outras prioridades. Porém, acho que isso fica só melhor caracterizado depois da crise de 2008, que curiosamente se soma à descoberta do pré-sal como dois elementos que deflagram uma virada dos governos petistas na direção dos seus ideais históricos, anti-neoliberal, anti-reforma, pró-fechadura econômica, mais protecionismo, mais Estado. Anticapitalismo ou não chega tanto? É um anticapitalismo meio diferente, num sentido russo, que não é propriamente aquele comunismo de antigamente, mas é o capitalismo de quadrilhas, como se fala, ou de comparsas, onde o relacionamento entre o Estado e o setor privado não se dá de forma pessoal através de mercados, mas de forma pessoal através de campeões e outros elos espúrios entre os empresários e o governo. Nós parece que trouxemos para cá essa sabedoria a partir de 2009, quando isso tudo cresce, e a Petrobras parece ser o campo de provas desse tipo de abordagem,
E não é à toa que ali foi o principal celeiro da corrupção que depois a Lava Jato trouxe para a luz. Agora, esse modelo da nova matriz econômica, o capitalismo de quadrilha ou de Estado, enfim, capotou espetacularmente no Brasil. O que isso indica para frente? Temos, afinal, uma oportunidade de uma reorientação? Ou você é pessimista? Acha que a gente vai continuar meio que patinando? Não, acho que sim, alguma coisa nós aprendemos. Agora, nós também, por exemplo, fracassamos seguidamente no assunto da inflação, dando a impressão que nós íamos tentar indefinidamente uma experiência que não dá certo para ver se funciona. Ou seja, há uma teimosia em aprender lições que é extraordinária. Mas o anticapitalismo brasileiro talvez tenha tomado aí o seu golpe mais decisivo. Hoje, pelo que eu vejo na universidade, entre jovens, as ideias que antigamente eram tomadas como liberais e, portanto, não brasileiras ou heréticas, hoje são encaradas com a mais absoluta naturalidade. A ideia do empreender, da empresa como a mola propulsora do progresso, tudo hoje no Brasil é mais firme, mais enfim, presente na universidade, no mundo de negócios, do que em outra época. O Estado Você se sente menos solitário como um liberal hoje do que há 30 anos atrás, por exemplo? Então, há 30 anos era como ser um dissidente soviético. Agora está mais tranquilo. Entendi. Então, nesse sentido, tem uma oportunidade, tem algo novo aí. Sem dúvida. E o que falta, então? Falta uma liderança política, é isso? Acho que o mundo partidário ainda não achou um espaço para essas ideias pró-mercado. Não vamos nem usar a linguagem liberal, que liberal nos Estados Unidos significa uma coisa diferente. Liberal nos Estados Unidos é de esquerda, né? É meio que o contrário aqui. Aqui é o pró-mercado, quer dizer, onde estão as ideias pró-mercado, pró-meritocracia, competição, abertura. Não há partido político que tenha isso expressamente no seu programa e nas falas dos seus principais líderes, mesmo no PSDB, que sempre teve uma convivência tensa com essas ideias que vinham mais dos economistas do partido, que não são da militância, não são da política, do que propriamente do DNA do partido. O DNA do partido é muito de esquerda mesmo, né? Lá atrás. Vem de uma árvore política cuja raiz é nacionalista, protecionista, estatista. Pode ser um pouco mais light do que os partidos mais à esquerda, mas sim, tem esse DNA. Mas pensando a política com a cabeça de um economista, se existir uma demanda, digamos, por esse partido ou por essa liderança, seria razoável imaginar que alguém vai ocupar esse espaço. Ou não? Não fora a apatia com que o público em geral, o eleitorado de forma mais ampla, recebe esses temas, isso seria verdade. Entre empresários, intelectuais, hoje já é mais fácil conversar sobre privatização e tudo mais, não é mais aquela coisa que as pessoas brigavam. A despeito de hoje haver muito mais polarização e ódios, é uma coisa mais conjuntural e acho que os ódios são muito localizados em outros temas. Na corrente geral dos negócios, acho que mudou a direção do vento com muita clareza. Você disse sobre a resistência às reformas e também, de certa forma, a esse pensamento, vamos chamar de liberal, ou pró-mercado. Os economistas têm, você acha, uma parcela de responsabilidade aí por talvez não conseguir expressar para uma parcela um pouco mais ampla da população por que essas coisas afinal são importantes, por que isso aí vai reverter em bem-estar para a população e, de certa forma, falar muito para um mundinho que já está todo mundo convertido àquelas ideias, mas fica uma coisa meio de clube ali.
É muita responsabilidade que você coloca sobre os economistas. Mas Né? aqui no Brasil, a verdade, a gente está vendo agora um filme em que o seu personagem é o principal. Quer dizer, os economistas têm um papel grande ainda numa economia emergente como a brasileira. Acho que isso que você chamou de economistas vale para o que na França eles chamariam de intelectuais, Certo. de modo geral. Quer dizer, são os pensadores da sociedade, nas suas várias áreas, que, enfim, seria uma espécie de vanguarda. É uma mitologia muito francesa, aliás, esta, e que tinha o intelectual de esquerda como herói, né? Raramente foi ao contrário, né? Agora que nós estamos num momento diferente, o que nós temos é o intelectual de esquerda, mas como reacionário, como um defensor das ideias do atraso, que estão nos atrasando de forma absolutamente fora de discussão, porque, enfim, o atraso é um fato, e são essas as ideias dominantes. Nós ainda estamos aí às voltas com ideias novas que nós não conseguimos adotar. Não é só os economistas. Às vezes aparece sim uma janela como esta da estabilização monetária e faz muito pensar sobre como é que crises, como foi a hiperinflação, abre a janela para novidades, mas sobre isso eu teria que dizer o seguinte: a crise em geral é ruim e ela pode ser até que abra uma oportunidade de solução, mas não é por isso que você deve desejar a crise ou achar que a crise sozinha vai produzir a solução. Inclusive, esta crise da hiperinflação vai entre a hiperinflação ali do final do governo Sarney, que começa em dezembro de 89 até 94, tem 5 congelamentos de preços com fiscos e todas além das inflações todas malucas até 94, quer dizer, era melhor não ter passado por isso tudo. A crise não vai em si resolver, não é a doença que traz a saúde. Né? O que se diz, na verdade, é que você não pode desperdiçar uma boa crise, mas ela talvez possa iniciar um processo de mudança. Agora, se vier uma outra crise na sequência, nós vimos isso no Brasil, na verdade ela retira o apoio às mudanças, né? Você abre espaço para um discurso muitas vezes reacionário, de restauração. O discurso de oportunismo, que a crise produz caos. Enfim, as explicações sobre por que aconteceu, quem são os culpados, são sempre confusas, não há sempre lucidez numa coletividade confusa, como às vezes Bom, nós somos. Hoje nós estamos vendo isso, tem ainda na discussão de esquerda, tem muita gente que culpa o Levi, o ministro Levi, que na verdade foi ele que causou a crise da Dilma, não foi tudo que foi feito antes, né? De certa forma. Uma das características da crise é que muitos dos participantes no debate funcionam como torcidas organizadas. E não há diálogo entre torcidas organizadas, só há conflito. É uma pena, mas é uma realidade com a qual a gente tem que conviver. Então aparecem as ideias mais doidas, é isso mesmo. Esse barulho tem que ser afastado para que se enxergue as coisas com mais clareza. Quando a gente olha para frente, para a gente concluir nossa conversa, num horizonte razoável de talvez 5 anos ou 10 anos, o que tem que acontecer para que o Brasil possa, pelo menos, iniciar uma trajetória como a que você descreveu da Coreia, ou da China, ou do Japão no momento anterior? Quer dizer, quais são... O que a gente devia estar olhando para saber se, puxa vida, parece que o Brasil tem chance de embicar aí para uma coisa positiva? Acho que o Brasil teria que se tornar uma economia de mercado, de forma mais clara, desenvergonhada. Isso não apenas no plano doméstico, onde a competição deveria ser uma regra mais importante do que bem como nas suas relações com o exterior. Essa é a linha básica. Isso se desdobra em uma tonelada de reformas que ocorrem em coisas muito específicas como em coisas mais genéricas, afetando a coisa fiscal. Mas é uma pauta que é recorrente. Nas suas expressões mais populares entre os empresários, muito imposto, muito juro, mas todas essas coisas o
o tema importante, é o tamanho do Estado, é isso que vai, no final das contas, fazer a situação fiscal ficar mais arrumada, permitir o juro cair, e mudarmos os termos de troca entre o presente e o futuro. É isso que o juro, no fundo, sinaliza. Uma sociedade muito ansiosa, muito, enfim, valoriza demais o presente e gasta demais. O Estado é o nosso alter ego irresponsável. Em razão disso, vamos ficando para trás enquanto outros países já resolveram esse tipo de problema. A gente vai chegar lá. O que é exasperante é a demora, a nossa hesitação continuada, o flerte com o alternativo, e a gente vai se aproximando do futuro, mas com uma lentidão às vezes irritante. Bom, Gustavo, muito obrigado. A gente encerra aqui a entrevista com o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. Até a próxima.